Meus caros, já queria chamar meu querido amigo Rodrigo Jorge Moraes, para que já pudesse vir aqui ao palco, como eu disse, vai compartilhar aqui conosco um assunto muito caro para você, que estudou muito, né, sobre esse assunto aí. Como alguns já falaram, o Rodrigo, professor de vários aqui, membros da nossa comissão, aqui na PUC já há muitos anos, e escreveu sobre a ação de produção antecipada de provas como instrumento de tutela ambiental. Rodrigo, se puderes compartilhar então com a gente sobre esse tema aí, meu caro, que já tem o artigo agora aqui, te agradecendo mais uma vez aí por participar desde a primeira reunião e com intensidade da nossa comissão. Obrigado, meu caro. Obrigado. Mas, brincadeiras à parte, realmente é uma alegria estar aqui para falar de um assunto que é bastante interessante e que serve para o nosso dia a dia profissional, e eu não tenho dúvida nenhuma, que é exatamente a ação de produção antecipada de provas, que não é uma novidade em nosso ordenamento, na exata medida em que já existia no código anterior, no código BUSAID, nos artigos 846 a 849. Mas qual era o mote dessa ação de produção antecipada de provas? Ela, para ser manejada, ela exigia o quê? Dois requisitos, periculo in mori e fumus boni iuris. Ou seja, essa ação ela podia ser utilizada exatamente quando existia uma situação de perigo. E quais eram as duas clássicas situações que essa ação era utilizada? Quando uma testemunha estava prestes a falecer, você ia lá, colhia o testemunho e guardava aquele testemunho. Ou quando um prédio, por exemplo, estava prestes a cair ou com algum dano, e você não conseguia esperar a morosidade de uma ação, você fazia essa produção dessa prova e guardava essa prova contigo para usar futuramente numa ação de regresso ou numa ação de indenização, e era assim que funcionava a ação de produção antecipada de provas. Muito bem. Em 2015 vem o Código de Processo Civil e no artigo 381 mantém a possibilidade de uma ação de produção antecipada de provas para as causas ou situações de urgência no inciso 1º do artigo 381. Mas qual foi a grande inovação trazida pelo Código? E aí é que entra na nossa seara ambiental e imobiliária. A grande novidade é que, além das situações de urgência, o 381, artigo 381 do CPC, traz mais duas outras situações possíveis de manejar a ação de produção antecipada de provas. Quais sejam? Inciso 2º, então o inciso 1º ainda mantém as situações de urgência, e o inciso 2º proporciona a qualquer um de nós entrar com uma ação apenas e tão somente para entender aquela situação em que você está envolvida, existindo ou não uma ação judicial em andamento, para entender a sua situação fática e te deixar satisfeito ou tranquilo de ir ou não para uma composição. Então, essa situação, essa prova produzida, que não precisa ter urgência nenhuma, faz com que os envolvidos naquela situação conheçam bastante o fato e tenham consigo a possibilidade de se compor ou não. Então, esse é o segundo ponto bastante importante. Ela não se equipara àquelas ações americanas ou londrinas, do direito anglo-saxão, do common law, a discovery, mas ela tem uma semelhança. A semelhança de você produzir a prova antes mesmo de entrar numa disputa, para saber se você tem um direito ou não, se você tem uma causa ou não, se você está certo ou não, se você está dentro ou não da regra, se a sua propriedade tem ou não tem a APP. O Ministério Público está dizendo que tem, você tem a convicção que não tem. Tem um caso que a gente tem trabalhado, o MP fala que tem 23 nascentes dentro do empreendimento imobiliário, e nós desde o primeiro dia dizendo que são 6 nascentes, e o projeto foi construído e pensado considerando as 6 nascentes. E o inquérito, já há quase 9 anos em andamento, o inquérito, não é nem ação, dizendo que são 23. Então você faz uma produção antecipada de provas e demonstra que são 6 ações. E aí o promotor, não, mas nós precisamos acompanhar o empreendimento. Bom, acompanhar, assina o jornal da cidade que você acompanha o empreendimento. Você não precisa instaurar um inquérito para cuidar do meu empreendimento imobiliário. Assina lá o jornal da cidade que você acompanha. Então, assim, tem justa causa? Foi a palestra aqui foi o Rodrigo que disse, o inquérito, tem justa causa? Não tem ação de produção antecipada de provas, pode ajudar nisso. Então, esse é o segundo inciso do 381, que lhe garante a possibilidade, independente de qualquer risco, é você entrar com uma ação de produção. Agora, mais ainda
mais ainda e muito melhor do que o inciso 1º e 2º, vem o inciso 3º. Esse é maravilhoso. Esse inciso 3º te possibilita entrar com a ação de produção antecipada de provas apenas e tão somente para fazer uma prova para você. Você não precisa nem ter a parte contrária. Não precisa ter nem caráter contencioso. Então, o empreendedor pode produzir essa prova antecipadamente e construir todo o seu negócio em cima daquilo. Você não precisa nem ter a parte contrária. Então, essa é uma prova, é uma ação autônoma, que não depende de nenhuma outra ação. Ela pode existir antes de uma ação já ajuizada, uma ação civil pública, no decorrer incidentalmente numa ação civil pública, ou qualquer outra ação, ou ela pode existir sozinha. Não é? Assim, tem infinitas oportunidades para a utilização da ação de produção antecipada de provas. É uma ação autônoma, ela deve ser proposta na residência, no local, no foro de residência do réu, ou aonde o dano ocorreu ou deveria ocorrer. E o juiz não vai dizer se aquela prova, ele não vai valorar aquela prova, vai só dizer que aquela prova existe. E depois você pode fazer uso dela em qualquer outra ação. Então você, por exemplo, estávamos conversando aqui no intervalo, numa área, numa situação que é muito utilizada e pode ser muito utilizada, são áreas contaminadas. Então você consegue, através de uma produção antecipada de prova, saber o quanto tem de contaminação, quem é o responsável, da onde veio, quanto vai custar, eventualmente, para resolver aquela situação, qual a melhor medida compensatória, enfim, para aquela determinada situação. Você pode produzir uma prova para uma ação de regresso contra aquela pessoa que você adquiriu o imóvel. Enfim, então, é uma infinidade de situações que essa prova lhe dá essa garantia. E é uma prova feita em juízo. É uma prova muito mais forte e muito mais democrática do que a prova feita pelo Ministério Público sob os olhos exclusivos do Ministério Público e dos seus agentes. É uma prova produzida aberta, democrática, onde se observa os princípios do direito, do processo. Não é uma prova feita às escondidas ou ao critério e o solipsismo de quem acredita e age com o coração e não com a razão, e não observa o que diz a regra. Então, realmente, as pessoas precisam, e eu fico feliz de falar desse tema, porque eu quero divulgar e mostrar que é uma possibilidade enorme, né? A utilização desse instrumento processual. E o interessante é que eu fiquei aqui observando, como não podia ser diferente, todas as apresentações que me antecederam, e eu comecei a pensar, e até fiz algumas anotações aqui, em todas as exposições que foram feitas aqui, eu consegui encaixar uma produção antecipada de provas no que foi dito aqui. Em todas, sem exceção. Em todas. Então, quando o Matheus falou aqui, inexigibilidade ou dispensa, a ação de produção antecipada de provas me ajuda nisso. Mostrar se é dispensa, se é inexigível, se eu tenho ou não que passar por procedimento de licenciamento ambiental, qual o tipo de estudo. Né? Quando a Juliana falou sobre a área, Juliana e o Leandro falaram de área integral, a produção antecipada de provas te mostra, te dá a delimitação da área, te ajuda no cálculo, no cômputo, isso não tenho dúvida nenhuma. Né? O Éder, aqui, quando falou sobre dano, indenização, quebrar o nexo de causalidade ou demonstrar que não houve o dano que está sendo imputado. Né? Um exemplo, um rio. Né? Uma empresa sendo, um caso verdadeiro, uma empresa sendo acusada de poluir determinado rio por alguns proprietários rurais na parte de baixo do rio. A empresa entra com uma ação de produção antecipada de provas e fala, olha, não existe nexo de causalidade com o que está sendo alegado contra mim, porque eu nem tenho esse contaminante no meu parque produtivo. Né? Então, você ganha anos de produzir uma prova e apresentá-la direto num procedimento de licenciamento ambiental ou para se defender no inquérito. Quando a Laurine disse, até anotei aquilo, preparar para essa inquisição para receber o crédito, você já tem um documento demonstrando que aquela área tal não está contaminada, mas está no entorno, na área possivelmente contaminada. Né? Tem um foco de contaminação, o órgão ambiental faz um raio e diz, olha, todas essas áreas no entorno dessa fonte são consideradas potencialmente poluidoras. São anos para se discutir isso. O imóvel diminui
30% do valor sem saber se tal ou não está contaminado, só de aparecer naquele rol do órgão ambiental de que possivelmente está contaminado. E uma ação de produção antecipada de provas acaba com esse problema, na hora. E ainda mais nós consideramos que pode ser uma ação que nem a parte contrária eu preciso ter, não precisa ter caráter contencioso, pode ser, né? Não precisa ser extra, não precisa ser contencioso. Deve demorar, e é para demorar muito menos, é um procedimento muito mais simples de ser manejado. Então, se tem justa causa, se não tem, se preparar para a inquisição, quebrar nexo de causalidade, inexigibilidade ou dispensa de licenciamento, tamanho da área, se há contaminação ou não há contaminação, ela serve para todas essas situações, né? E com um benefício ainda a mais. Você pode utilizar também entre os particulares, não só em relação ao órgão ambiental quando está te pressionando. Ela tem cabimento em todas as situações. Como eu disse e repito agora, numa ação de regresso, quero saber quanto que eu vou contingenciar na compra desse imóvel, ou quanto que eu vou ter que ir buscar de reparação. Ou não, ou eu sou o proprietário da área e estou mostrando que não tem problema, né? O que foi dito agora, aqui se há função ou se não há função. Tem casos, bom, chover no molhado, né? O que a gente passa no dia a dia, né? O empreendedor no Brasil é um herói, né? Se não um maluco, né? Nós temos mais de 70 mil normas de direito ambiental, nós temos norma em todos os níveis. Nós temos nível federal, estadual, municipal, e aí cada um desses níveis tem seus órgãos que também legislam, né? Então, realmente é um emaranhado muito difícil. E esse tipo de ação ajuda a aclarar algumas situações como essa. Aqui dizendo de função ou de questão geográfica, né? Um caso que me tira o sono, tem um empreendimento no litoral de São Paulo, a gente trabalha em alguns deles, mas cerca de 180, já bastante antigo, muito mais antigo do que eles trouxeram aqui de 2010, é um de 78, 76, ele foi registrado em 78, mas foi implantado em 76. Está praticamente todo construído, existe um lote que não foi, um lote, Tem casa de um lado, casa do outro, casa atrás, na frente a rua, estação de tratamento na frente, energia elétrica subterrânea. Lindo lugar, maravilhoso. Esse único lote não pode construir, a proprietária não pode construir, porque está dentro dos 300 metros da Preamar. Tem lógica uma situação dessa? Nenhuma. Nenhuma, um único lote. Né? E aí tem um meme que a gente recebe, até engraçado, né? Aquele cantor Vando, ele vem e fala assim, esqueça a Constituição e haja com o coração, né? É isso, pega a Constituição e joga fora, né? E vai com a sua ideia. Eu acho que ali está dentro dos 300 metros, é área de preservação permanente, porque a resolução, né? Tinha um professor na faculdade que falava o seguinte, olha, se estiver na Constituição, pouca gente conhece. Se estiver numa lei ordinária, talvez alguém saiba. Agora, se estiver numa portaria ou numa resolução, você obedeça. É a inversão de valores do nosso ordenamento jurídico, essa é a verdade. Como foi dito aqui pelo Ricardo, até o passado é incerto, né? Então, assim, você tem todas as autorizações, né? Você tem todas as licenças, você tem absolutamente configurada a estabilização da coisa e vem uma decisão dizendo que não é nada daquilo. O proprietário agora, em Ubatuba, essa semana, o juiz vem na sentença descascando, desculpem a expressão, né? Por causa da tal da resolução CONAMA 303. Agora, o empreendedor foi no órgão e falou que eu posso fazer? O órgão falou, pode. Foi na prefeitura? Pode. O que eu preciso fazer? Compense. Compensou. Registrou na matrícula de um outro imóvel, registrou. E aí vem a sentença destruindo, né? Uma situação já de mais de 15 anos. Aí no final acho que ele fala, puxa, mas o que eu vou fazer, né? Vamos dar uma maciada. Aí fala, não, mantém a casa, mas tem que compensar 5 vezes. Da onde? Onde está escrito isso? E a compensação que eu fiz? Então fala que é 4, porque uma eu já fiz. Então fala que é 4, não 5. Né? Então essa insegurança que talvez possa ser diminuída com a ação de produção antecipada de provas. Hettinger diz o seguinte, quem pensar grande também erra grande, né?
E eu penso grande com as imensas possibilidades de utilização da produção antecipada de provas. Mas, interpretando essa frase de Hedinger, né, ele diz que pensar grande, você pode, né, pode, não é que você vai, você pode errar grande, mas pelo menos você pensou grande. Depois, se o problema vier, você tenta consertar. Né? Então, vamos utilizar e pensar nessa ação de produção antecipada de provas como também uma situação de segurança jurídica e segurança para os empreendimentos. E para finalizar, e já caminhando para o tempo vai se esgotando, eu sou um apaixonado pelo assunto e ficaria aqui discutindo bastante tempo, inclusive foi meu tema de doutorado, né, e o livro deve sair agora no segundo semestre. Daria para a gente discutir muito, e quem quiser, estou à disposição, por favor, para mim é uma alegria debater esse assunto. Agora, aqui eu trouxe a questão de relação à segurança jurídica. Agora, ela também é um instrumento de tutela ao meio ambiente, porque exatamente na medida em que você demonstra a realidade do fato, você também está tutelando. Eu não estou tutelando quando eu entro com um inquérito falando que são 23 nascentes e na verdade são 6. Eu estou criando confusão. Eu estou atrapalhando o desenvolvimento da cidade. Eu estou impedindo o desenvolvimento daquele empreendimento. Eu não estou tutelando bem o meio ambiente. Né? Agora, eu entro com a ação de produção e mostro que são 6 e que o projeto considerou essas 6, né? Demonstro qual é a compensação, aí sim eu estou tutelando. Aí sim eu tenho condições de fazer. E no meu livro eu digo, eu ouso, né, a dizer que, já disse aqui também, que a ação de produção ela é até mais democrática do que o próprio inquérito. E eu chego a dizer nas entrelinhas que, e aqui sendo gravado, enfim, mas que o Ministério Público deveria, então, ao invés de usar o inquérito, que use a ação de produção antecipada de provas, é mais democrático. Né? Não vão fazer isso, jamais. Mas fica a ideia, e pela atenção dos senhores, o meu muito obrigado.